Pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu queria estar indicando para vocês 5 leituras de livros que eu gosto muito. Vão procurar revisitar a infância, mas não apenas como aquele lugar de memória e de inocência, mas também como um espaço de conflitos, de traumas, de descobertas, de aprendizados e também de fantasia. Vem comigo! Bem, vou começar pelo Livro Selvagem, um livro de um escritor mexicano e também colunista chamado Juan Villoro. Na história vamos acompanhar um garoto também chamado Juan, de 13 anos, que vai enfrentar ali o divórcio dos pais e essa nova dinâmica, a ausência do seu pai, seu afastamento, os atritos com a própria mãe, que agora tá mais fria, não tá tão presente, tá voltando com alguns vícios, quando a mãe dele acaba forçando ele a passar um tempo com o próprio tio. Isso vai contra todos os planos dele de passar ali as férias no bairro com seus amigos. Quando lá ele percebe que o seu tio é uma figura bem esquisita e bem peculiar, porque ele é um bibliotecário, tem uma biblioteca imensa na sua casa, e livros estão espalhados na cozinha, na sala, nos quartos, até que ele descobre que aqueles livros possuem vida própria, então eles se movem de acordo com as próprias vontades. É uma história que fala muito sobre amadurecimento, sobre pertencimento, sobre família, sobre perda, sobre essa fantasia que envolve a leitura no nosso dia a dia, interferem na nossa forma de ver o mundo. Bem interessante, recomendo muito. E agora um trilho do Stephen King chamado Depois, publicado pela editora Suma em 2021. Nele vamos acompanhar a história de um garoto médium chamado James Cawthorne, desde os seus 6 anos aos 22. Ele vai narrar os eventos que aconteceram nesse período, das suas interações com os mortos, e nesse universo os mortos não podem mentir, eles dizem apenas a verdade, direta, nua e crua. Bem, a mãe do Jamie é uma editora literária, logo ela já tem essa familiaridade com histórias, fantasias, publicações, então ela bota muita fé no garoto. E a sua namorada, a Liz Durton, é uma detetive policial, então as duas vão se juntar ali para fazer algum uso das habilidades desse garoto. De certa forma, ele acaba tendo uma certa responsabilidade e uma maturidade precoce, porque ele começa a lidar com segredos, com assassinatos. Temos um quadrinho chamado A Rua de Lá, do Evandro Alves, publicado pela editora Veneta. Vamos ter um resgate à infância e imaginário nordestino. Esse garoto vai contar um pouco dessas interações, das suas memórias de infância, da sua terra natal, essas interações que ele vai ter, sejam com demônio, com onça, com urubu. Acho bacana. Pra minha quarta indicação, que ele tá falando de compilados de contos do Machado de Assis, chamado Várias Histórias, um compilado escrito a dedo pelo próprio autor, de 1896. Essa edição da editora Ática, de 2009, que no final traz vários fun facts, contexto de época, vida e obra do autor. Mais voltado mais pro tema do vídeo de hoje, temos o conto Uns Braços, que aqui a gente acompanha a história de um rapaz chamado Inácio, que tem 15 anos. Ele trabalha com um senhor que é casado, e em certo momento ali no jantar, numa refeição, ele acaba se apaixonando pela esposa desse senhor. É uma leitura que fala muito sobre a adolescência como esse território de formação e como essas pequenas experiências iniciais, envolvendo amor, envolvendo paixão, acaba nos influenciando pelo resto das nossas vidas. Fica aí a dica da leitura, e também tem vários outros contos bem interessantes. E por fim, mais uma obra contemporânea chamada Rinha de Galo, da escritora equatoriana Maria Fernanda Puero, onde a autora vai por meio dos 13 contos, tá explorando e experimentando a realidade de forma visceral, dolorosa e violenta do feminino num contexto latino-americano. Muito interessante, mas um pouco trágico a forma como ela consegue estar subvertendo as nossas expectativas como leitor e brincando com esse gênero do horror. E com as minhas indicações, conto Monstros, Leilões e Nan. Indicações de hoje, espero que vocês tenham gostado. São vários gêneros diferentes, mas retratando ali uma mesma questão, que é da juventude, dessas experiências iniciais de formação. Se vocês tenham lido algum ou vão ler e quiserem comentar depois, tá, abinha de comentário, me manda uma mensagem, a gente troca uma ideia.